Bom, pessoal, boa tarde a todos. Começamos a gravar nesse momento. A aula de hoje vai continuar, né, o assunto de JavaScript, mais especificamente vamos falar de DOM, que é Document Object Model, modelo de documentos de objetos. Nós vamos estudar hoje esse assunto. E antes de começar, né, o assunto de hoje, eu vou só lembrar vocês que nós tivemos 2 sábados letivos, né, na nosso último encontro não houve porque foi feriado, né? Então acabou que vocês tiveram a primeira aula nesse trimestre, né? Foi lá no dia 8. Depois da aula do dia 8, nós já teríamos, né, a nossa próxima aula no dia 13, que era um sábado letivo. E depois a próxima aula caiu, né, no dia 20, que também era um sábado letivo. Então, desde o dia 8 até hoje, nós não tivemos nenhuma aula síncrona a mais. Né? Eu adicionei aqui, então, algumas tarefas. Eu vou falar rapidamente para vocês, para a gente computar, né, como presença dos sábados letivos que nós tivemos nos dias 13 e 20 de novembro. Basicamente, o assunto que nós vamos falar na aula de hoje, e também que está envolvido, né, na aula do dia 13 e do dia 20, elas envolvem o DOM. Né? Então, todo o contexto, né, todo o assunto que nós estamos estudando nessas 3 aulas, eles têm o mesmo assunto, né? Todos eles estão voltados para o mesmo conjunto de conhecimentos. Então, eu adicionei um vídeo bem legal aqui na aula 13, vídeo de 20 minutos, meia hora, mais especificamente 28 minutos. Eu assisti ele todo, achei bem legal e resolvi compartilhar com vocês. Então, para computar a presença do dia 13, basta assistir esse vídeo e fazer um resumo. Então, eu adicionei aqui a tarefa, né, para vocês adicionarem o resumo no Moodle. Então, com isso, você já tem a presença do dia 13 do 11. E é claro, é importante fazer o resumo consistente, válido, né, não só escrever qualquer coisa. Realmente é bom assistir com calma o vídeo, porque é um vídeo bem interessante, pegar os principais conceitos que estão sendo discutidos e apresentados no vídeo e sumarizar, né, eles através de um resumo, pode ser de uma página, não precisa ser nada muito grande, não. É só para vocês realmente demonstrar que vocês assistiram e entenderam do que se trata esse vídeo. Algumas das coisas até nós vamos conversar na aula de hoje, né, sobre alguns desses assuntos que estão sendo exibidos no vídeo, e dando tempo também eu posso executar depois do vídeo aqui para vocês já aproveitarem o final da aula para assistir ele, depois está aqui o link, vocês podem reassistir também. Para a aula do dia 20 do 11, né, que seria sábado passado agora, eu adicionei também um outro exercício, né, no Moodle para computar a presença, e esse aqui vai ser um pouquinho mais prático. Então, basicamente, nós vamos continuar aquela ideia de evoluir, né, aquele site, aquele código-fonte que vocês construíram desde o trimestre passado. Então, para evoluir isso, né, vocês vão basicamente assistir também o vídeo da aula do dia 13, né, que seria a segunda aula. Podem aproveitar também a aula de hoje, né, porque propositalmente eu lancei essas tarefas, né, após os sábados, porque eu queria conversar com vocês primeiro e explicar na aula de hoje, né. Então, por esse motivo também não é nada assim que vai ocupar muito tempo de vocês. Vocês conseguem, por exemplo, pegar hoje à noite, se vocês tiverem tempo, enfim, e já matar essas 2 tarefas ao mesmo tempo, praticamente. Então, assistir o vídeo, fazer o resumo, ganhar a presença da aula do dia 13, né, que é a segunda aula. Aplicar aquilo que vocês viram no vídeo, né, no documento de vocês, já ganha presença então para o outro sábado, que é o dia 20 do 11. Então, vocês vão ver que tem uma série de conceitos, tá? A gente vai ver alguns hoje, e dentre os conceitos do vídeo e os apresentados hoje, vocês vão precisar selecionar 3 deles, né, para implementar no seu código. Vocês vão ver que são alterações bastante simples, mas que já vão exercitar esse novo conteúdo, né, que nós vamos estudar hoje. E por fim, então, nossa aula 4, que seria hoje, né, nossa segunda aula síncrona, mas que já é aula 4, também vai ter como tarefa resumir, né, o que nós estamos estudando hoje. Então, basicamente, vocês vão precisar dizer depois dessa aula o que é DOM, né, e para que serve, quais os propósitos e tudo mais. Então, basta prestar atenção na aula, vocês vão poder fazer anotações durante a aula, e as próprias anotações já podem servir, né, como artefato para computar a presença de hoje. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos slides. Document Object Model. Então, vamos estudar hoje para que serve e como usar o DOM. Então, só para contextualizar, né, o momento que nós estamos na disciplina, como nós sempre fazemos, nós vamos olhar nosso conteúdo programático, mas antes
agora sim, né, trazendo as informações atualizadas. Nós conversamos na última aula, mas eu não tinha aqui o e-mail e o repositório Git da monitora de vocês, né, a Milena. Então, agora está aqui já no slide, esses slides já estão no Moodle, vocês podem ou anotar agora, ou pegar no Moodle o e-mail e o GitHub dela. E então, até para esses exercícios, inclusive, né, que eu passei para vocês para os sábados letivos e para hoje também, né, vocês podem aproveitar a monitoria dela para tirar dúvidas e pedir ajuda sempre que necessário. Lembrando que os horários delas são a faixa, né, 18 e 19 horas, né, das quintas-feiras. Então, se for necessário 2 horas, seria das 18 até as 20. Então, sempre nas quintas-feiras ela está disponível, né, para atender vocês. Vocês podem depois olhar o GitHub dela, ver se tem códigos interessantes lá e tudo mais. E, eventualmente, ela pode adicionar algum código, né, conforme vocês conversarem com ela para tirar alguma dúvida específica. E também, né, claro, sempre precisando, podem contar comigo, mandar mensagem a qualquer momento, seja no WhatsApp, e-mail, que eu sempre vou procurar responder. Tem algumas mensagens, inclusive, de vocês que eu recebi nesse final de semana, que eu ainda não respondi, né? Eu estava preparando a aula de hoje, e então, após a aula de hoje, também já vou começar a responder o que não foi respondido, né? Vocês podem mandar a qualquer momento. Eventualmente, eu vou estar ausente, né, na frente do computador, então não vou poder executar código e fazer correções no mesmo momento. Mas podendo, eu já faço isso a qualquer momento, né? E não podendo, assim que eu puder, eu vou pegar e vou conseguir responder também. Bom, então nós estamos no terceiro trimestre, né? Último trimestre dessa disciplina. Nós já estudamos nesse trimestre introduçãozinha, né? JavaScript, seu histórico, algumas estruturas básicas da linguagem, já fizeram inclusive alguns exercícios. E hoje vamos falar de DOM. Para que serve então o DOM? Bom, o DOM, né, essa sigla DOM, é Document Object Model, como eu falei para vocês antes, e basicamente essa sigla significa uma interface, né, de programação para acessar documentos, né? Documentos podem ser ou não HTML, então tem também DOM para XML. No nosso caso, né, como vocês já devem imaginar, nós vamos falar de DOM no contexto de HTML, então dentro de uma página HTML principalmente, né, quando nós estamos discutindo na aula de hoje, o DOM vai representar, então, toda a página, né, de forma que os programas ou navegadores executando programas consigam prover, né, todas aquelas interfaces para os elementos HTML que possuem em determinada página. Então, em qualquer página da web, né, por exemplo, que vocês construíram, vocês têm toda uma estrutura lá de elementos, né? Vocês têm o elemento document, dentro do document você tem o HTML, e muitas vezes o elemento document ele fica implícito, vocês não declaram ele, né? Então vocês têm a primeira tag, às vezes, né, que vocês vão criar vai ser a tag HTML, mas automaticamente ela vai estar dentro do documento, né, que seria o nosso document. E dentro do documento nós temos, ou melhor, o documento, né, ele está dentro de outro grande elemento, que é o elemento base para todos os programas que estão sendo executados na web, né, que é o nosso window, né, nossa janela. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa estrutura, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas apenas para vocês entenderem, o DOM ele serve para estruturar, né, em forma de árvore, todos os elementos que tem dentro do nosso HTML, né, e a partir daí vocês vão conseguir fazer algumas alterações, alterar, por exemplo, o estilo, alterar a estrutura e o próprio conteúdo. Que é basicamente o que nós vimos, né, na aula passada que o JavaScript faz. Então, o DOM é só uma forma de representar, né, uma interface que consegue fornecer, então, acesso aos elementos de uma página HTML. O DOM representa o documento com nós e objetos. Então, nós vamos ver depois uma figura que vai deixar um pouquinho mais claro o que são esses nós, né, e seus objetos. Mas a ideia base, então, o que vocês precisam entender, né, para que serve o DOM, é para fornecer acesso, né, às linguagens de programação, para que elas consigam se conectar a uma página HTML, uma página web. Então, essa aqui é a árvore que eu falei para vocês. Se vocês procurarem árvore DOM no Google, vocês vão ver diferentes variações, porque essa aqui é um resumo, né, de alguns possíveis elementos. Cada página pode ou não ter diferentes desses elementos, né? Mas, independente da estrutura que vocês estiverem olhando, da página que vocês forem analisar, tudo executa dentro de uma window, né, de uma janela. Então, dentro dessa janela, nós temos o nosso documento. Então, uma página web, né, é nada mais nada menos que um documento, né? Especificamente, é um documento HTML, né? Então, nós já temos aqui dois passos da hierarquia. Tem um HTML que está dentro de um documento. Esse documento, né, ele é exibido em uma janela do navegador. Então, é por isso que tem o window, né? Então, por exemplo, né,
na aula passada, vocês aprenderam como exibir alertas, né? Então, para você exibir um alerta, você precisa especificar em qual alerta, né, que a sua página está rodando. Então, qual alerta aquela página vai ser, qual página aquele alerta vai ser exibido. Então, basicamente, você vai dar um window.alert, né, para conseguir dizer que naquela página que você está, né, naquela janela que você está, na verdade, né, window, você vai mostrar um alerta, né, um alert. Então, é por isso que tem window.alert. Esse ponto, né, quando você dá para chamar uma função determinada parte, determinado nó dessa árvore, esse ponto representa quando você está descendo, né, descendo um nível. Então, se eu desse window.location, por exemplo, eu tenho o window né, como o meu elemento pai ou mãe, né, o elemento mais acima, e quando eu dou ponto .location, eu estou acessando, por exemplo, o elemento filho da janela window. Então, é a localização dessa janela, o documento dessa janela, né, window.document, window.history, para mostrar o histórico dessa janela, e assim por diante. Então, seguindo aqui, né, nós temos o window, que é a janela, temos o documento, né, que é o documento HTML por si só mesmo. Dentro do documento, nós estamos especificando que ele é HTML, então aqui já começa, vocês já vão começar a lembrar das tags, né, que quando vocês criam uma página HTML, vocês já começam a abrir a tag HTML. Vocês, dentro da tag HTML, você já tem o head, né, onde muitas vezes vocês adicionam os seus estilos, os seus os códigos JavaScript, né, como nós vimos, ele pode estar no head ou no body mesmo, mas dentro do head é possível que se adicione diversas informações, assim como no body também já começam a ter todos os nossos elementos HTML. Então, o head e o body, ele faz parte do documento HTML. Já são tags HTML, então automaticamente elas devem estar dentro, né, da tag HTML. Lembrando que tag, né, é aquela estrutura que vocês já usam para marcação, né, dos elementos lá daí quando vocês criam a página HTML. Dentro do body também podem existir diversos outros tipos de elementos, né, como o H1 para vocês adicionarem o primeiro cabeçalho, né, o cabeçalho de primeiro nível. Pode ter múltiplos parágrafos, né, que seria tag P. Pode ter várias divs, né, como vocês já viram. A div pode estar dentro do... o parágrafo, na verdade, né, ele pode estar dentro da div. Então, essa árvore ela pode ser bem maior do que ela está sendo exibida aqui. Está sendo representada algo bastante simples, né, algo bastante elementar, mas uma página completa certamente vai ter mais níveis, tanto na vertical, né, vai descer mais o nível, assim como na horizontal, aqui vão ter mais elementos dentro de cada um desses elementos. Então, um elemento que está dentro do outro elemento, né, é chamado elemento filho, ou child, né. Então, por exemplo, o P aqui, ele é um elemento child, ou filho, né, do body. O body é seu elemento pai, né, ou elemento mãe. Então, quando eu subo na hierarquia, eu posso chamar, né, de parent, que seria meu pai ou mãe, né, o elemento que abriga, né, que comporta dentro dele o elemento P, nesse caso. E assim por diante. Então, é uma estrutura, quando a gente fala de árvore, né, tem essa ideia de ter a raiz da árvore, que é o primeiro elemento, e a partir daí vamos ter ramificações. Então, cada um desses ramos, ele pode ter mais ramos, e mais ramos, e mais ramos, né? E esses ramos também podem ser chamados de nós. Então, a ideia, né, de organizar isso em árvore é basicamente dizer que elementos estão dentro de outros elementos. E também, né, tem strong, por exemplo, que pode ser mais um nível abaixo do elemento P. Então, eu posso ter um parágrafo e dentro do parágrafo ter algo, né, que está destacado através do strong. Além disso, né, nós descemos aqui no nível no document, mas é importante mostrar que existem outros elementos filhos da janela. Então, quando eu tenho a janela do meu navegador, né, e eu abro, por exemplo, o meu histórico, né, vocês clicam no botão de histórico do navegador, ele vai basicamente usar, né, vai acessar esse objeto, nessa propriedade chamada history, que ela tem uma referência a tudo que você acessou, né? Então você consegue manipular o histórico da sessão do navegador. Você consegue acessar, por exemplo, uma página que você acessou anteriormente, você pode simplesmente exibir as páginas, enfim, você vai poder manipular o histórico, e isso tudo que vocês fazem manualmente hoje, interagindo com o navegador, é possível também fazer usando o JavaScript. Então é possível fazer, por exemplo, que ao clicar em um botão, ou enfim, a fazer qualquer ação na sua página, que você consiga acessar algum elemento que está, né, no seu histórico. Então, a partir do window.history, você consegue ter acesso a essas informações. Assim como tem o history, né, que também é um filho do window, né, então diretamente filho do window, ele não está dentro do documento, né, o history, mas sim dentro da janela. Tem também o location. Location também
ele é uma propriedade que ela... um detalhe só, né? O history é uma propriedade somente de leitura. Então, você não vai escrever coisas no histórico, você vai apenas ler. Já o location, embora você consiga ler, e ele, basicamente, a ideia dele, né, é mostrar a localização bem, como dá para entender mesmo assim ao ler location, é a localização, ou seja, qual é o URL, onde nós estamos na página nesse momento. Você consegue acessar isso através do window.location. Além de fazer essa leitura, né, como eu falei, vocês também conseguem fazer a escrita. Então, é possível, por exemplo, você, através do JavaScript, exibir uma outra página no lugar daquela. Então, isso é muito usado, inclusive, né, quando você abre uma página que não é mais atualizada, por exemplo, que ela já está defasada e você quer redirecionar para uma outra página. Então, digamos que daqui a pouco, né, vocês têm o trabalho de vocês compartilharam o link comigo e tudo mais, e por algum motivo vocês vão querer agora trabalhar com uma outra página que está em outro link separado. Para vocês não precisar, né, enviar aquele novo link para mim, vocês podem usar o window.location para que assim que eu entre no site de vocês, né, vocês redirecionarem para uma nova página. Ou assim que eu clique em um botão, por exemplo, nova versão do site, ele me redirecione para uma nova página. Então ele consegue basicamente fazer a navegação entre páginas através do window.location. E para fazer isso, né, tem aqui o exemplo, né, window.location, que mostra a atualização atual, e se eu der um assign, eu consigo passar aqui uma URL para trocar, né, qual é o local que eu estou acessando atualmente. Aqui tem depois um documento que mostra todos os usos, então tem muito mais coisa que dá para fazer usando o location, né. Tem outro exemplo aqui que seria para atualizar a página, então se eu der um location, na verdade, window.location e um ponto reload, né, e passando o true, né, verdadeiro, com o parâmetro, ele vai recarregar a minha página. Então existem páginas também que de tempo em tempo, né, ficam se auto-recarregando. Então é comum que essas páginas que se recarregam periodicamente, que essas páginas usem o location.reload, né. Então, como eu falei, né, aqui tem uma documentação toda, esses slides já estão no Moodle, e vocês podem depois verificar algumas outras funções que tem dentro da tag location, na verdade, a propriedade location, na verdade. Então, notem que esses exemplos aqui ele não tem, né, window.location.assign, window.location.reload. Isso é porque muitas vezes, né, tipicamente, na verdade, o window ele pode ser omitido. Então, se vocês chamarem apenas location.assign, ele vai funcionar. Não precisa escrever window.location.assign. Mas é importante vocês entenderem, né, que existe essa árvore e que o location ele está dentro do window, mesmo que vocês chamem diretamente o location. Assim como nos exemplos que vocês já fizeram na aula passada, vocês usaram já o document.getElementById, document. Alguma coisa, né? Vocês provavelmente não adicionaram o window.document. Alguma coisa. Ou seja, né, o window ele já é assumido que o documento está dentro dele, então não é necessário citar, né? Não é necessário deixar ele explícito no código, embora que não esteja errado e, na verdade, ilustra, né, a árvore completa quando você usa window.document, window.history e assim por diante. Então, agora vamos ver como, né, que nós conseguimos acessar os elementos dentro dessa estrutura toda através do DOM. Existem diferentes formas, né, que nós conseguimos acessar os elementos de uma página HTML. Na aula passada nós já experimentamos algumas dessas páginas, né? Então, eu lembro que o getElementById vocês já experimentaram. Se eu não me engano, o ByName vocês também já experimentaram. Mas agora nós vamos ver a lista completa com os 5 tipos de métodos que servem para acessar esses elementos através, né, do nosso JavaScript, né, e usando a árvore DOM, essa referência DOM. Então, a primeira delas é por tag. Quando nós acessamos, né, quando nós queremos acessar elementos através da tag, quando eu falo tag, é a própria tag HTML que nós temos mesmo, por exemplo, P de parágrafo, o H1 de header, nível 1, div. Então, todas as tags, né, que representam o elemento HTML, elas servem para identificar elementos. Então, às vezes, né, vocês podem, eventualmente, precisar executar, né, determinada função a partir de um conjunto de elementos que tem aquela tag. Por exemplo, deixar todos os parágrafos em negrito, né, ou enfim, qualquer tipo de operação a partir da tag. Para acessar um elemento através da tag, vocês vão usar window.document.getElements
notem que tem um S ali, né, a gente já vai falar dele, elements by tag name. Então, quando eu chamo, né, essa estrutura aqui, o que vai ser me retornado, que eu posso salvar inclusive numa variável, vai ser todos aqueles elementos que tem aquela tag. Por que é elements com S e não é só element, né? Element sem o S? É porque, né, é natural e é esperado que dentro de um HTML, de um documento HTML, hajam vários elementos com a tag igual. Por exemplo, o P de parágrafo, pode existir múltiplos parágrafos dentro de uma página. Assim como div também vão existir múltiplas divs. Então, notem que sempre que vocês usarem alguma forma de acesso de elementos HTML e na chamada seja document.getElements com S, vocês vão ter um array, né, um vetor de objetos. Vocês vão ter como retorno todos os objetos que ele encontrou na página e não só um. Então, quando você dá o getElementById, a gente vai falar dele depois, você tem um elemento. Você não precisa tratar qual deles que você vai alterar, porque é esperado que só haja um elemento com cada identificação, né? Então, não é uma boa prática, não é esperado que você atribua o mesmo ID para vários elementos, porém, a tag é esperado que hajam vários elementos com a mesma tag. Então, ele vai retornar todos os elementos de uma página, né? E é necessário, então, que você trate qual elemento você quer acessar ou manipular. Como é esse tratar, né? Bom, se você der, por exemplo, um window.document.getElements, né, com S, by tag name, e passar o P, por exemplo, né? Notem que aqui eu estou passando o P como uma string, eu não passo a tag, não passo só o P, e sim uma string com as aspas simples. Isso aqui vai me retornar todos os parágrafos, né, que tem com a tag P. Para eu pegar o parágrafo, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, por exemplo, eu tenho que usar, né, essa estrutura aqui com conchetes. Então, esses conchetes, né, para quem já estudou vetores, não sei se vocês estão estudando em alguma outra disciplina, linguagem de programação e tal, conchetes aqui, ela basicamente serve, né, para eu identificar qual posição da minha lista de elementos que foram retornados eu quero acessar. E sempre, né, começa da posição 0. Então, nesse caso aqui, eu retornaria o terceiro elemento, né, terceiro parágrafo de um documento. Se eu tenho lá um documento cheio de tags P's e conteúdos dentro dela, essa linha de código aqui, window.document.getElementsByTagName, passando, né, o P como parâmetro e adicionando o conchete com 2 aqui, me retornaria a terceira posição, né? Porque posição 1 é o 0, né? Posição 0, na verdade, é o primeiro elemento. Posição 1, né, é o segundo elemento. Posição 2, né, aqui seria o terceiro elemento. Então, basicamente, isso aqui vai me retornar o terceiro parágrafo de uma página. Beleza? Então, como aqui nós especificamos o P, né, nós estamos recuperando parágrafos, mas isso pode ser aplicado, né, para qualquer tipo de tag. Sempre que vocês precisarem retornar um grande número de tags, ou mesmo, né, retornar uma daquelas dos elementos que tem aquela tag, especificando qual é a ordem deles, vocês podem usar essa estrutura aqui. Então, por exemplo, se vocês vão precisar executar alguma operação para todos os parágrafos que tem na sua página, você pode, né, chamar essa linha de código de cima aqui, né, que pega todos, e se você precisar executar operações diferentes para cada parágrafo, você pode percorrer esses parágrafos, né, usando a posição 0, posição 1, posição 2 e assim por diante, e fazendo, né, devida tratativa para cada um daqueles parágrafos recuperados. Agora a gente vai falar das outras tags e vai ter alguns exemplos mais de códigos mais práticos, né, não vai ser apenas a linha de código como agora, vai dar para entender que tipo de coisa, né, que tipo de operação a gente consegue fazer a partir desses elementos que nós estamos acessando na nossa árvore DOM. Então, a segunda forma que nós vamos discutir aqui, e essa aqui eu lembro que vocês já fizeram na aula passada, é o getDocumentById, né? Então, window.document.getElementById, e passando, né, o ID do documento como parâmetro, vocês vão conseguir recuperar um parâmetro específico, né? Então, aqui, nós temos o nosso código HTML e o código JavaScript dividido em duas partes. Nesse caso aqui, o JavaScript, né, está dentro da tag script, que fica dentro da tag head do HTML. Então, notem que, né, que aqui o próprio script, né, se nós pensarmos na nossa árvore DOM, ele já é um elemento, né, o elemento script que está dentro do elemento head, que está dentro do elemento HTML, né? Só para fazer o link. Então, beleza, se nós tivermos essa estrutura aqui, né, nós temos a função muda-cor. A função muda-cor, ela recebe como parâmetro um texto chamado nova cor, né? Então, esse texto nova cor vai ser
vai ser algo que vai vir depois lá, né, do meu clique do botão. Então, quando eu clicar no botão, eu vou passar a cor blue, red, enfim, eu vou passar uma cor para que eu consiga alterar, né, o valor de um elemento. Mas o foco aqui não é essa troca de cor, e sim, né, o uso do getElement by ID. Notem que o element ele não tem o S, né, então eu não preciso ter aqueles conchetes para dizer qual a posição, qual é o elemento que eu vou tratar. O getElement by ID, eu passo a identificação de um elemento, então eu já vou ter um único elemento, né, como retorno dessa função. Então aqui, né, nessa primeira linha da função muda cor, tem um var elemento, né, então eu estou declarando uma variável e chamando ela de elemento e dizendo que ela é igual, né, então ela vai receber o valor do document.getElementById para 1, na verdade. O que é o para 1? Né? É o ID, né, a identificação do primeiro parágrafo que tem aqui no nosso código HTML. Se nós olharmos aqui embaixo os elementos HTML, eu tenho dentro da tag body uma tag P, né, que seria nosso primeiro parágrafo. Algum texto de exemplo, né, tem escrito dentro dessa tag. Ela tem como ID, né, identificação, o para 1. Então, quando eu executo dentro da variável elemento, né, o elemento que essa função me retorna. Document.getElementById para 1. Ou seja, esse parágrafo que tem ID, né, para 1. Esse parágrafo aqui está sendo armazenado dentro dessa variável elemento. A partir daí eu posso fazer qualquer coisa, né, com esse elemento. Uma das coisas que a gente pode fazer, né, é, como a gente viu na aula passada, alterar o estilo dela, né? Então, dentro do estilo nós temos, por exemplo, a propriedade cor. Então, elemento.style.color igual nova cor, né? A nova cor é o elemento, né? É a cor, na verdade, que nós estamos recebendo como parâmetro na chamada da função muda cor. Então, notem que nós temos dois botões aqui, né? Botão 1 e botão 2. Os dois botões têm a mesma chamada de função, muda cor, porém eles passam parâmetros diferentes. Muda cor blue, muda cor red. Né? Os botões, né? Se vocês copiarem e colarem esse código aqui, digitarem ele, na verdade, no seu navegador, no seu bloco de notas e abrir no navegador, vocês vão perceber que ao clicar no botão, que o nome do botão, né, vai ter escrito o texto azul, né? Clicando então no botão com o texto azul, ele vai mudar a cor do elemento, né, do parágrafo acima para azul. Clicando no vermelho, ele vai mudar, né, a cor daquele parágrafo para vermelho. Então, basicamente, isso aqui mostra, né, que, primeiramente, diferentes elementos, eles podem chamar, né, a mesma função, podem passar parâmetros diferentes, né, e essa função, né, está basicamente manipulando um elemento definido pelo ID, né, para 1, né, que seria a identificação do nosso parágrafo 1. Beleza? Outra forma, então, é pelo nome. Então, além da tag do ID, nós podemos usar o nome de um elemento para alterar, né, alguma informação, ou, enfim, fazer alguma operação sobre ele. É similar, né, aos anteriores, porém, ele vai usar a propriedade name. Então, notem que aqui ele já tem o S novamente. Então, diferente do ID, né, o nome, getElementByName, ele assume que, né, que aquele elemento ele não é único em termos de nome, ele pode ter outros elementos com o mesmo nome, né? Então, por esse motivo, ele vai retornar um conjunto de elementos. Então, todos os elementos que têm aquele nome, eles vão ser acessíveis através dessa chamada de função aqui. Aqui embaixo tem um exemplo também, onde nós temos a nossa página HTML, temos um título, temos dois campos de input, né, onde nós conseguimos digitar informações, por exemplo, e, né, para conseguir exibir, né, ou manipular, enfim, uma informação que está nesse input, nós conseguimos usar, por exemplo, o nosso document.getElementsByName. Então, nós temos dois elementos, um deles tem o nome up, o outro tem o nome down. Se nós quisermos selecionar o elemento ou o conjunto de elementos que tenha nome up, por exemplo, podemos usar essa linha de código aqui. Então, basicamente, o que está sendo feito aqui, né, é sendo suprimido o window também, como eu falei antes, ele não precisa aparecer no código de vocês, né? Então, vai diretamente document.getElementsByName, passando o up como parâmetro, né, porque é o nome do nosso elemento, né? E isso aqui tudo sendo salvado numa variável chamada appNomes. Então, essa variável appNomes vai salvar aquele elemento, e a partir daí eu consigo, por exemplo, acessar a tag name, né? Então, se eu executar essa informação aqui embaixo, se eu executar essa linha de código aqui,
lembrando que o console.log, né, é uma das formas de output do JavaScript, que ele vai imprimir lá no meu console, né, então, só para relembrar, né, se eu tiver o meu console, se for aqui embaixo eu tenho o console, se eu der o meu console, se eu usar o meu console como output, eu posso ver aqui alguns outputs, inclusive essa página aberta aqui, né, do próprio Google, ele está me mostrando alguns erros de output, né, então quando eu chamo essa propriedade, nós conseguimos imprimir informações. E quando nós olhamos, então, o que está sendo impresso aqui, né, dentro do console.log, nós temos o nosso, está sendo impresso, né, a propriedade tag name do elemento da posição 0 dos meus elementos que tem nome app. Então, por que posição 0? Né? Porque, como eu falei antes, o getElements, tem um S aqui, ele retorna um conjunto de elementos, né? Embora aqui só tenha um elemento, ele vai retornar em forma de conjunto e eu tenho que dizer qual é o elemento que eu quero acessar. Então, ele vai me retornar um conjunto que tem apenas um elemento aqui, nessa linha, e aqui embaixo eu vou usar, então, o app underline nomes, né? Que é a variável que guarda aquele conjunto de elementos. Vou dizer que daquele conjunto eu quero acessar o que está na posição 0, porque eu quero acessar realmente o primeiro elemento que está aqui em cima. E eu quero descobrir qual o nome da tag daquele elemento que tem o nome app. Então, se eu dou um ponto tag name, ele vai me recuperar aqui a tag input. Então, se eu executar esse código, né, o que eu vou ver no meu console, né, vai ser a palavra input sendo exibida. Então, isso aqui é útil, por exemplo, né, como vocês acabaram de ver, para eu descobrir que tipo de tag, né, qual tag que tem o nome app, que é basicamente o que está acontecendo aqui. Claro que vocês usando a criatividade, vocês podem resolver vários outros problemas usando o nome dos elementos, mas esse aqui é apenas um dos exemplos, né, uma das formas de uso dessa propriedade. Assim como nós temos pronome, nós podemos fazer para classe também, né? Vocês já devem imaginar que a ideia base aqui é a mesma. Ao invés de usar o nome, nós vamos usar a classe. GetElements também é um S, né? Porque dentro de uma classe eu posso ter vários elementos que têm o mesmo class, né? Lá no HTML. Então, basicamente, nós vamos conseguir usar, né? A própria classe do elemento através do document.getElementsByClassName, né? E passando, né, como parâmetro aquela classe que eu quero selecionar. Lembrando que assim como no CSS vocês conseguem declarar alguns seletores com múltiplas classes, aqui também é possível. Então, se eu quiser todos os elementos que eu tenho no meu código, que eles tenham a classe vermelho e a classe teste, eu posso passar, né, dar um espaço e passar esses dois parâmetros para o getElementsByClassName. Notem que aqui esses elementos podem ter diferentes tags, podem ter diferentes IDs, podem ter diferentes nomes, o que importa é que eles tenham a mesma classe. Se eu quiser pegar um elemento, né, que tem dentro de uma classe, por exemplo, teste, eu tenho vários elementos, dentro daquela classe eu quero pegar o meu elemento que tem a ID principal, né, tem como ID a palavra principal, eu posso fazer assim em cadeia. Então eu posso dar um document.getElementById, então é apenas um elemento, a partir dos getElementsByClassName teste. Então eu estou pegando o elemento que tem ID principal dentro, né, daquele conjunto de elementos que tem a classe teste. Obviamente, nesse caso aqui não é tão útil fazer isso, né, porque vocês vão pegar diretamente um elemento, né, pelo seu ID e ele não precisaria informar qual é a classe que ele está, qual classe que ele possui, né, porque ele é único mesmo. Mas se vocês quisessem pegar, por exemplo, um elemento que tem aquele ID dentro de uma classe, assim funciona. Ou, por exemplo, vocês podem usar a tag ou o name, enfim, pode variar, né? Isso aqui é apenas para mostrar que é possível combinar diferentes chamadas, né, de buscas para retornar elementos dentro de um conjunto de outros elementos. E por fim, né, para finalizar essa introdução e formas de acessar os elementos DOM, né, nós vamos ver que tem também a forma de acesso por seletor. O seletor é uma maneira um pouco mais nova, alguns navegadores mais recentes ainda não têm suporte para isso, mas o esperado, né, que os navegadores recentes eles tenham esse suporte sim, e que, né, como é algo novo, que se torne cada vez mais tendência a utilizar esses seletores aqui para conseguir acessar elementos. Então, basicamente, né, esses seletores, a linha de código que você vai chamar, né, a função, o nome do método é querySelectorAll. Né? Com isso você consegue pegar todos aqueles elementos, né, que correspondam a um seletor CSS específico. Então, notem que aqui nós podemos usar o ID,
nome de classe, tipo, atributo CSS, valores de atributos, enfim. Vocês podem usar o próprio CSS, né, para selecionar, né, para recuperar elementos que possuam aquele exemplo, né, aquele uso, né, dos atributos seletores, enfim. E aqui tem um teste, né, com alguns exemplos, né, e eu vou mostrar para vocês aqui um código também que faz a busca, né, de elementos através do uso de seletores. Então, dentro dessa página HTML, aqui nós temos também o trecho aqui em cima que tem alguns elementos. Nós temos 4 elementos que são parágrafos, né? O primeiro elemento, ele não tem nenhuma classe estabelecida, né? Nem ID, nem name, não tem nada, ele apenas é um elemento P, né, de parágrafo. O segundo e terceiro, eles têm a classe intro, né? E o quarto tem a classe, né, não tem classe, na verdade, mas ele tem o ID demo. Então, dado que nós temos esses 4 parágrafos aqui no nosso código HTML, nós temos aqui um trechinho também de script, né, que é nosso JavaScript. Então, ele está definindo uma constante, chamando ela de x, né, e para essa constante, ele está atribuindo o retorno da chamada daquele método que eu mostrei para vocês, que é o document.query selector all. Então, o query selector all, na verdade, ele pode usar o p.intro, por exemplo, né, que é similar ao que vocês usam no CSS, para conseguir selecionar todos aqueles atributos, né, todos aqueles elementos, na verdade, que sejam, né, do tipo P, então que tenha a tag P, né, então aqui já tem 4, por exemplo, ponto intro, então aqueles que têm, né, a classe intro, ponto intro. Então aqui nós vimos que tem 2 elementos com a tag intro. Poderíamos usar, ao invés da classe, né, usar, por exemplo, o hashtag, né, para nós pegarmos algum elemento que tenha um ID específico. Nesse caso, ele está usando o ponto, porque no CSS, né, o ponto, ele define as classes. Então, nós queremos pegar todos os elementos que tenham a tag P e que também tenham, ao mesmo tempo, né, a classe intro. Então, isso aqui vai me retornar 2 elementos, né. Tenho 4 que são P's, 4 parágrafos, porém tem apenas 2 que tem a classe intro. Então, essa linha de código aqui em cima, essa variável x, essa constante, na verdade, x, ela está armazenando esses 4 elementos. Na verdade, esses 2 elementos, né? O pclass intro, né? Que são o segundo e terceiro elementos da página. Então, uma vez que eu tenho esses 2 elementos armazenados, eu consigo manipular ou acessar apenas um desses elementos, né? Ou mais, né? Dentro desse conjunto de elementos que eu tenho na minha constante x. O que ele está fazendo aqui, né, chamando novamente o document.getElementById. Então, aqui eu estou fazendo aquela seleção, né, através do método tradicional, byId, né, passando o demo, né, como atributo. Então, basicamente, eu estou pegando o elemento que tem ID demo, que seria esse aqui, então, que não tem nenhum conteúdo, né, dentro da tag P. Eu tenho a tag P, né, que com a identificação, né, chamada de demo, e não tem nenhum conteúdo dentro dela. Então é um parágrafo vazio que não está exibindo nada na tela. Então eu estou pegando esse parágrafo vazio, né, e estou dando um ponto inner.html. Como nós vimos na nossa aula passada de introdução ao JavaScript, o inner.html ele vai pegar, né, um conteúdo e vai jogar para aquela tag. Então, nessa parte vazia, né, entre as tags de abertura e fechamento P, né, de parágrafo, nós vamos popular, né, com esse inner.html com um novo texto, né. Qual é o texto que vai estar aqui dentro? The first paragraph, index 0, with class intro is. Então, traduzindo, né? O primeiro parágrafo, né, que é aquele que tem o índice 0 com a classe intro, né, faz a introdução, né? E aí ele vai adicionar aqui o conteúdo do primeiro parágrafo. Então, qual que é o primeiro parágrafo? Qual que é o conteúdo desse primeiro parágrafo? Bom, aqui está nós vimos que tem a identificação 0, né? A posição 0, então é x na posição 0. Então, se nós formos olhar o nosso x, ele é todos aqueles elementos P que tem a classe intro, então são esses 2, né? E a posição 0, então, é o primeiro elemento. Então, é esse aqui. Então, a partir de agora, né, quando esse código executar no meu navegador, a saída disso aqui vai ser o Hello World também sendo impresso dentro da tag, né, P, que tem a ID demo. Se não ficou claro essa parte, pode me interromper, tá? Pode perguntar a qualquer momento. Sei que é bastante código, mas também eu sei que vocês já viram isso na aula passada, então eu não sei o quão fácil tá de bater o olho e perceber isso. Se não tiver, só abrir o microfone e me perguntar. Inclusive, toda aula é assim, eu tô falando bastante, vocês não estão
com nenhuma dúvida, estou assumindo que vocês estão entendendo ou que vocês vão me perguntar no final da aula, mas vocês podem me interromper a qualquer momento também para, enfim, dúvidas, sugestões. Então, esse aqui é um exercício bastante simples para a aula de hoje. Já está no Moodle a tarefa, né, para vocês adicionarem esse exercício lá. É só para treinar mesmo esse exercício aqui, então vocês podem simplesmente entrar no Moodle, fazer o resumo da aula de hoje e também adicionar a linha de código que vai completar isso daqui, é só como treinamento. E eu não quis passar bastante tarefa para hoje, porque hoje, né, como eu falei, né, nós temos 2 sábados pendentes para que vocês resolvam as tarefas. Então, apenas recapitulando no nosso Moodle, apenas recapitulando, então, como eu falei para vocês no início da aula, temos as práticas com Dom, né, que é o sábado passado agora. Então, vocês vão usar isso que vocês aprenderam na aula de hoje e que vocês aprenderam nesse vídeo, que eu vou rodar para vocês agora, para praticar, né, para implementar novas alterações, pelo menos 3 alterações no código de vocês, né. E o que eu pedi aqui, né, nesse ponto é que vocês usem o window.alert. Aqui está Windows, é vício, né, por causa do sistema operacional. Na verdade, o certo é window. Inclusive, cuidem para não errar isso, né, é window.alert. Então, quando vocês chamarem o window.alert, né, ele mostra um alerta na página e eu vou pedir, então, que vocês usem esse recurso para sumarizar, assim, né, dizer quais foram, né, as modificações que vocês fizeram. Então, além de vocês fazerem algumas modificações usando o DOM na página de vocês, né, quando eu entrar na página, eu espero que tenha um botão lá no rodapé, né, que o texto desse botão seja, por exemplo, alterações ou, enfim, novidades, ver atualizações, como eu coloquei aqui. Então, tendo esse ver atualizações, eu vou clicar nesse botão e vai me mostrar um alerta para mim dizendo, o menu da posição tal, agora o menu tal, ele tem determinada função que usa o DOM. Isso, então, tem que ter três usos, pelo menos, né? Se vocês quiserem usar mais, fiquem à vontade. Mas tendo apenas 3 usos do que nós vimos na aula de hoje ou na aula de sábado, né? Do vídeo anterior, né? Sábado, dia 13, no caso. Já vai contar a presença do sábado, dia 20. E fazendo o resumo, né, desse vídeo sugerido, vocês têm a presença da aula do dia 13. E fazendo o resumo da aula de hoje, né, que também não é nada muito grande, vocês têm a presença da aula de hoje. Então, é o resumo, e a partir do resumo vocês adicionem também a resposta para aquele exercício, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Vou usar o finalzinho da aula agora para mostrar o vídeo. Não sei se ele vai transmitir com áudio, se vai ficar legal. Então, se não ficar legal, vocês me avisem que eu vou compartilhar com vocês mesmo assim. Eu vou executar e vocês me falem se não estiver legal, que eu interrompo. Estamos aqui em mais um vídeo do seu curso de JavaScript. E só para variar, eu tenho umas perguntinhas para te fazer no início da aula. Em primeiro lugar, você sabe a diferença entre usar um igual, 2 iguais e 3 iguais na linguagem JavaScript? Sabia que cada um tem uma funcionalidade diferente? Você sabe usar cada um para a sua funcionalidade correta? Outra pergunta. Numa mesma expressão, eu tenho, sem parênteses, um operador de disjunção e um operador de conjunção, um OU e um E. Qual deles eu tenho que fazer primeiro? E outra coisa, você sabe utilizar o operador ternário para colocar um valor ou outro valor dentro de uma mesma variável? Pois se você sabe responder essas perguntas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. É só... Vocês podem ignorar essas perguntas, tá, pessoal? É só a continuação da aula que ele está dando no curso, mas não faz parte do nosso conteúdo atual. Assistir ele até o final. Agora, se você ficou na dúvida em alguma delas, clica aqui em cima, vai para a playlist e assiste as aulas até a aula 8. Com certeza você vai evitar vários problemas que você pode ter lá na frente. Eu só estou tentando te ajudar com isso. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de JavaScript patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara
Eu sou seu professor e agora a gente chegou à 9ª aula do seu curso e nós vamos entender um pouco mais o que é o DOM. Quando você começa a desenvolver em JavaScript para front-end, que é o nosso foco aqui durante esse curso, você ouve muito falar assim, mas você já aprendeu o acesso ao DOM? Sabe o que é o DOM? Na verdade, eu tenho um segredinho para te contar. Na primeira aula desse curso, na aula 1, aquela lá do início, quando a gente mexeu lá na cor de fundo do Google, quando a gente escondeu a logo do Google, naquilo ali você já estava fazendo uso do DOM. Só que agora você vai aprender na prática, vai saber como é que monta aquele comando, por que ele foi necessário. Chegou a hora de você aprender isso com a gente. E não se esquece, liga o seu computador, abre aí o Visual Studio Code, abre o Google Chrome e vamos começar a trabalhar. Na verdade, antes de falar sobre o DOM, eu quero instalar alguns programas no seu Visual Studio Code e também no seu Google Chrome que vão facilitar bastante a sua criação de HTML5. Então vamos lá, olha só. Em primeiro lugar, como eu disse, abre o Visual Studio Code, abre o Google Chrome, vou colocar os dois aqui na tela. Não precisa nem arrumar por enquanto. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, dentro do Visual Studio Code, eu tenho esse último ícone aqui, que é o de extensões. Clica nele e aqui em cima nessa caixinha, você vai digitar a palavra Watch e a palavra Chrome. Aqui, ó, Watch in Chrome. Em primeiro lugar é esse. A gente vai instalar. Escolha aqui e clica em Install. Ele simplesmente vai instalar. Talvez ele vai pedir para dar um boot, né? Não um boot na máquina, né? Reiniciar só o Visual Studio Code. Na verdade, a gente até recomenda que faça isso. Então, ó, vou até fechar e abrir de novo. Fechei, abri de novo. Vou voltar aqui na área de extensões e ele vai ver aqui que eu já estou com o Watch in Chrome ativo. Outra coisa que você vai ter que instalar é esse link aqui, ó. Você vai abrir esse link, clica, você vai instalar um plugin no Google Chrome. Tá aqui, ó. Ele já abriu no Google Chrome aqui, VS Code Watch in Chrome. Você vai clicar em Add to Chrome, vai pedir autorização, você autoriza, dá todas as autorizações para ele. Aqui, se você ligar a sincronização, ele vai ligar as extensões para todos os seus usuários. Não vejo necessidade. Então tá aqui, ó, VS Code in Chrome, é o Watch in Chrome. Ele tá cinzinho aqui, mas já ele vai ficar coloridinho, né? Na verdade, preto. Mas vamos fazer o seguinte, olha só. Vou vir aqui na aula 6, onde foi que eu parei? Eu parei aqui no exercício 004. Vamos aqui criar o 005. Botão direito, New File, ex005.html. Beleza, já estou com o exercício 005. Vou aproveitar que a gente instalou essa extensão aqui do Watch in Chrome. Vou botar aqui uma extensão Node, é o Node exec. Essa daqui, ó, Node exec. Instala ela também. Na verdade, o que ele vai habilitar é a tecla F8 para rodar o seu código JavaScript, se for só JavaScript, pelo Node. Então, ó, clica aqui em Install, mesmo esquema. Está instalado? Fecha aqui, abre de novo e ele vai estar já todo funcionando. Beleza. Lembrando que tudo que ele está mostrando a gente consegue fazer também no Notepad++, como a gente está fazendo, tá? Mas é claro que quem vai realmente seguir a vida, né, de programador web tem várias ferramentas, né, que eu não quis trazer para a disciplina para não atrasar um pouco o conteúdo, mas que vale a pena vocês conhecerem, né, e usarem para ganhar mais produtividade, e vocês vão ver agora como isso aqui ajuda, né, como fica mais fácil e mais dinâmica a programação. Se vocês tiverem interesse em baixar depois as ferramentas, leiam os comentários do vídeo, porque tem algumas delas que eu vi que não estão disponíveis. Surgiu uma nova versão com um nome um pouco diferente, então se vocês tiverem interesse de testar isso depois, né, não é necessário para ganhar presença da aula nem nada, mas quem tiver esse interesse, faça isso, mas leia os comentários só para pegar as versões mais atualizadas, beleza? Beleza. Já estou com o meu arquivo, exercício 005, pronto para funcionar. Seguinte, vou colocar aqui, ó, a tela divididinha. Basicamente, o que acontece com esse plugin que a gente acabou de instalar? Nós vamos criar um documento HTML aqui, sei lá, ó, HTML5. Aí já criou aquela base que a gente já viu, né? Vou colocar aqui PTBR, para ficar em português. Vou botar aqui primeiros passos com DOM e aqui eu vou colocar um H1 iniciando estudos com DOM. Ok, como é que eu vou abrir isso? Ou eu abro clicando aqui, como a gente fez, e abrir, ou então você aperta Ctrl+Shift+P dentro do Visual Studio Code e você vai digitar, depois desse sinal de maior aqui, se não tiver o sinal de maior, você coloca um sinal de maior. Digita Watch in Chrome. Aqui, ó, Watch in Chrome. Clicou, ele vai abrir aqui no Chrome, só que ele vai abrir com um microservidor que ele criou. Então facilita pra caramba os teus estudos aqui. E aí, ó, ele já abriu aqui. Basicamente, o que a gente estava fazendo é qualquer alteração que eu vim aqui, eu tinha que vir aqui e atualizar. Só que olha só, vou mudar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tô apagando e ele já tá, ó, vou apagando aqui, ó. Conforme eu for apagando, ele já vai atualizando aqui. Se por acaso der problema e parar de atualizar, vou botar aqui,
Iniciando estudos, DOM. Tá. Se por acaso parar de funcionar, é só você fechar a aba do Google Chrome. Fechei a aba do Google Chrome. Vem aqui de novo, do Ctrl Shift e Watch in Chrome. Ele já vai estar aqui em primeiro. Ele vai abrir o Chrome de novo e vai fazer a sincronização. Vai por mim, isso aqui facilita pra caramba. Você vai ganhar bastante tempo na hora de desenvolver. Mas se não funcionar, não tem problema nenhum. É só você salvar desse lado e vir aqui atualizar. Só para não ficar nesse procedimento aqui meio chato de fazer. Então vamos lá. Iniciando os estudos de DOM, vou criar aqui um parágrafo. Vou botar aqui, ó. Aqui vai o resultado. E vou criar aqui também uma div que eu vou escrever dentro de clique em mim. Esse exercício a gente vai usar também na próxima aula. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Meio que parou de funcionar. Então é só vir aqui, Ctrl Shift P, Watch in Chrome, já vai voltar a funcionar aqui. Salvei desse lado, ele já atualizou para mim. De vez em quando dá esse probleminha, mas facilita pra caramba aqui a gente começar o procedimento. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um style, uma text style aqui dentro de head, e vou fazer algumas coisas, ó. Por exemplo, o body, que é o corpo, vou botar um background de cor, sei lá, vou botar preto. É só parar o mouse em cima e escolher qual a cor que você quer, ó. Parei o mouse em cima, vou escolher um tom mais azuladinho, azul clarinho, tá vendo? Eu tô alterando e você tá vendo aqui o teste bem na hora que eu tô fazendo, né? Então, beleza. Aqui o background, vou colocar aqui a cor da letra, vou colocar branca, vou colocar a fonte normal, 20 pt e Arial, já ficou aqui. Vou botar 20 não, vou botar 18, é muito grande. Ok, então tá aqui, ó, ele já tá com as configurações básicas aqui de CSS. Aqui embaixo, eu vou criar um script. Vou botar aqui o script, vou dar Enter, ó, ele já deu uma bagunçada lá. Vou salvar aqui, atualizar e ele voltou. Não precisa nem fechar, é só atualizar aqui e o servidor já voltou. Aqui dentro, a gente vai começar a trabalhar com DOM. Vou fazer o seguinte aqui, vou colocar outro parágrafo. Aprendendo a usar, vou botar em negrito aqui, DOM em JavaScript. Então vai ficar esse DOM aqui em negrito. Ok? Então essa daqui é a estrutura básica do meu documento. Eu tenho a parte de CSS aqui em cima, eu tenho a parte de HTML aqui embaixo, eu tenho a HTML dividida em duas partes, né? A parte de cabeçalho, head, a parte de corpo, body. Se você não tem os fundamentos de HTML, nunca se esquece, clicando em cima aqui de mim, no izinho de interatividade, você tem acesso a outra playlist, além do curso de JavaScript, o curso de HTML. Por enquanto, se você não quiser aprender HTML, tudo tranquilo, dá para você ir replicando o que a gente está fazendo aqui. Mas mais para frente, vai ser uma coisa necessária. Eu não cheguei a ver os vídeos de HTML dele, mas eu percebi que para JavaScript ele tem uma boa dinâmica. Então, recomendo, né, que quem tem interesse também verifique se é legal também, se tira dúvida de você, se ajuda na disciplina, aquela playlist de HTML que tem no vídeo aqui. Necessária você aprender. Então, já vai se organizando aí para fazer o nosso curso de HTML5 também. Você vai aprender HTML5 e CSS3. Então, a minha estrutura é essa. Eu tenho CSS aqui em cima, HTML aqui embaixo, e no HTML, no corpo, eu tenho um título principal, que é o H1, 2 parágrafos, e dentro desse segundo parágrafo eu tenho um strong, e no fim eu tenho uma div e um script. Vou salvar isso tudo e vamos voltar para a tela cheia para eu poder te explicar uma coisa. E uma pergunta que não quer calar com certeza é, cara, o que é DOM? O que é esse DOM que você está falando já há quase 10 minutos e não me explicou o que é? DOM é um acrônimo para Document Object Model, que é um modelo de objetos para documentos. Basicamente, é um conjunto de objetos dentro do seu navegador que vai dar acesso aos componentes internos do seu website. O DOM, ele não funciona dentro do Node.js, por exemplo. O DOM, ele está presente quando eu estou rodando JavaScript dentro do meu navegador. Por isso é que a gente acabou de criar aquele site. E uma coisa importante que você deve conhecer e deve saber fazer é a sua árvore DOM do seu site. Basicamente, a árvore DOM, ela começa da raiz, e essa raiz dentro do navegador a gente chama de window. Então, tudo dentro do JavaScript está dentro de um objeto chamado window, que quer dizer janela. Então, aquela janela do seu navegador é um objeto DOM, ele se chama window, em letra minúscula, exatamente como está aparecendo aqui do lado. Dentro do window, eu tenho vários outros objetos. Vou botar 3 exemplos aqui. Ó. Eu tenho o objeto location, que diz qual é a localização do seu site, né? Qual é a URL, qual é a página atual, qual foi a página anterior. O document, que a gente vai usar pra caramba, que é o documento atual. Eu tenho também
indicando, né, de onde você veio, para onde você vai. Isso facilita a navegação dentro do seu site. E existem muitos outros objetos. Eu só representei 3 aqui por questões de praticidade e de espaço. Mas já eu mostro para você o que tem dentro de Windows. Dentro do Document, no nosso caso, existe um outro objeto muito importante. É o objeto HTML, que é exatamente a parte HTML do meu site. Dentro de HTML, eu tenho basicamente 2 objetos, 2 filhos, né, que a gente chama. O child, que é o head, e o body, que é a parte de cabeçalho e a parte de corpo. É importante dizer o seguinte, head e body, é só olhar aqui do lado, é filho de HTML. Então eles são child. Já, por sua vez, o HTML é um parent, é um pai, é uma mãe, enfim, é um parente de head e body. Quem está embaixo é child. Quem está imediatamente acima de quem está embaixo é parent. Então, por exemplo, HTML é parent de body. Só que HTML é child de document. Deu para entender? É uma árvore hierárquica. No nosso documento, dentro de head, a gente tem várias tags. Meta, title e todas as outras que a gente pode botar e que foram colocadas lá no nosso documento. Já dentro do body, para o nosso documento atual, nós temos um H1, como a gente acabou de criar. Nós temos 2 parágrafos e temos também uma div, que é exatamente o que eu estou representando aqui, pertinho de mim. Dentro do segundo parágrafo, eu tenho um filho, que é strong. Deu para entender como é que funciona? Essa é a árvore hierárquica do site que eu acabei de criar. Eu tenho um document, dentro eu tenho HTML, dividido em head e body. Dentro de head eu tenho meta, title e outras coisas. Dentro de body eu tenho um H1, 2 parágrafos e uma div. Dentro do segundo parágrafo eu tenho um strong. Guarda isso na sua mente e vamos voltar para o nosso código. Então, olha isso, ó. Isso aqui é exatamente a representação prática daquela árvore que a gente acabou de ver. É importante que você consiga montar na sua cabeça essa árvore, porque a gente vai precisar acessar os seus componentes. Quer ver um negócio na prática? Olha só, se eu vier aqui em script e botar document, ponto, ó, vou botar, em vez de document direto, vou botar window, ponto, olha o que tem dentro de window, ó. Essa ferramenta também é legal por isso, você consegue ver toda a estrutura, né? Toda a árvore você consegue ver só digitando ali, né? Dando um Ctrl espaço. Nem precisa dar Ctrl espaço, na verdade ele vai completando. Notem que ele acabou de mostrar que dá para usar ou não, né? O Windows. Então, se quiser escrever direto document, já dá. Mas dentro do Windows também tem algumas outras coisas, né? Que não só o document. Ó, eu tenho tudo isso aqui dentro de Windows. Olha isso. Como eu falei, eu tenho várias coisas. Eu não tenho só aquilo que eu mostrei. Então, tem um monte de coisa. Dentro de Windows, eu tenho Document. Então, eu vou botar aqui Document. Olha lá. Dentro de Document, eu tenho Body. Tá vendo? Ó? Tenho Body, ok? Então, eu tenho a estrutura da minha árvore que eu acabei de mostrar. A minha árvore DOM. Se eu quiser, eu ainda posso escrever dentro do meu documento. Ó. Embaixo de clique em mim, eu posso botar aqui, ó, document.write. Vou botar, ó, Olá Mundo. Olha lá, ó. Ele já criou o Olá Mundo aqui embaixo. Então, eu fui por JavaScript, por DOM, adicionando componentes. Essa não é a melhor maneira de adicionar componentes, mas é a mais simples de todas, com certeza. Se você quiser mostrar na tela, você pode mostrar coisas como, por exemplo, eu quero mostrar window.document.charset. Ó, o charset. Qual é o meu set de caracteres? É o TF8. Então você consegue buscar algumas configurações da minha página, como, por exemplo, window, em vez de documents, vou usar o navigator, que eu tenho um objeto que é o navegador atual. Navigator.appname. Ele botou Netscape. Na verdade, o Google Chrome aqui está se comportando como um navegador Netscape. Outra coisa que eu posso colocar é minha URL. Então eu posso botar window.document.url. Qual é a URL que eu estou acessando? Olha lá, ó. É 127.001 na porta 50.584, aula 09, exercício tal. Tá aqui, ó, a minha URL. Então eu consigo ter acesso a vários componentes utilizando diretamente DOM dentro do meu JavaScript, porque isso aqui é JavaScript, né? Então eu posso navegar dentro dessa árvore aqui da maneira que eu achar melhor. E para isso existem várias maneiras de navegar entre os elementos. Só lembrando, elemento é toda e qualquer coisa que apareceu aqui na árvore DOM. Qualquer um desses retângulos que está aparecendo aqui do lado são ditos elementos. E eu posso selecionar esses elementos para poder navegar dentro da minha árvore DOM. E existem vários métodos para isso. O que eu vou te mostrar aqui nessa aula são 5 métodos de acesso. Você pode acessar por marca, né, por tag, né? Pode selecionar os elementos por ID, por nome, por classe e por seletor, por CSS, que é um recurso mais recente. Ele não está presente em todas as versões do ECMAScript,
mas nas mais recentes, todos os navegadores atualizados já têm acesso a esse outro método aqui, que é por seletor. Em primeiro lugar, vamos aprender a fazer a primeira seleção, como seleciona por marca ou por tag name. Na verdade, o comando é esse aqui, ó. Ele está dentro de Documents e é o método getElementsByTagName. Você não precisa ficar decorando tudo isso aqui logo de cara, porque o próprio Visual Studio Code vai te ajudar pra caramba nisso. Mas é importante que você saiba que quando você usa o getElementsByTagName, eu consigo selecionar mais de um objeto, porque existem vários objetos do mesmo tipo, da mesma tag. Por exemplo, no nosso código nós temos 2 parágrafos, então eu tenho 2 tags P, mas eu tenho só uma tag body, eu só tenho uma tag div por enquanto, eu só tenho uma tag H1, enfim. Eu vou te mostrar lá dentro do Visual Studio Code como eu faço essa seleção. Então vamos lá. Como que eu vou selecionar os meus objetos aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável e essa variável vai se chamar, sei lá, chamar P1, que vai ser meu primeiro parágrafo. Como é que eu seleciono os meus parágrafos? Você vai utilizar window.document ou simplesmente só document. Você pode ocultar o window, assim como no alert a gente não é window.alert, a gente pode ocultar ele. Mas enfim, vamos fazer lá, window.document.getElementsByTagName. Aqui, ó, viu? Eu só botei get e ele já me deu aqui, ó, getElementsByTagName. Beleza. Entre parênteses aqui, entre aspas simples ou duplas, eu vou colocar aqui a tag que eu quero selecionar. Então eu vou selecionar aqui P. Só que ele não vai pegar um elemento só, tanto que ele está aqui no plural, ó. getElementsByTagName. Tô vendo aqui que eu tenho 2 parágrafos. O primeiro é o aqui vai o resultado e o segundo é o aprendendo a usar o DOM. Beleza, vamos selecionar o primeiro. Na verdade, aqui para eu selecionar o primeiro, eu vou botar depois desse parênteses, sem dar espaço, abre e fecha colchete e eu vou colocar um número aqui. O número 0 é o primeiro parágrafo. É esse daqui, ó. Esse daqui, ó, window.document, getElementsByName. P0 é o primeiro parágrafo que aparecer. No caso, é esse aqui. Se eu quiser selecionar esse parágrafo de baixo, eu vou usar, no lugar de 0, vou colocar 1. E assim sucessivamente. O primeiro parágrafo é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2, o quarto é 3 e assim sucessivamente. Quero pegar o primeiro aqui. Vou escrever na tela o P1.InnerText. O que é o InnerText? O texto que está dentro do primeiro parágrafo. Então, esse Windows Document aqui, ele está me mostrando, ó, tá vendo? Ó, aqui vai o resultado. Você viu que ele replicou aqui o mesmo que estava aqui em cima? Esse é o parágrafo original. Esse aqui foi o resultado que foi gerado por conta desse write aqui. Eu até posso botar assim, ó. Está escrito assim. 2 pontos concatenado com isso. Tá vendo lá? Está escrito assim. Aqui vai o resultado. Tá vendo? Então, eu peguei o conteúdo do parágrafo 0. Se eu quiser o parágrafo 1, ó, eu vou botar, ó, está escrito assim. Aprendendo a usar o DOM em JavaScript. Viu? Eu consegui pegar esse daqui agora, só mudando um númerozinho aqui. Esse númerozinho entre colchetes, mais pra frente a gente vai aprender o que é isso, ele vai ser usado principalmente quando eu estou aqui com um nomezinho no plural. Com esse nome no plural, eu preciso indicar aqui qual é o componente que eu quero acessar. Então, ó, acesso o parágrafo 0, acesso o parágrafo 1. E eu posso, por exemplo, selecionar o parágrafo 0, em vez de escrever na tela, eu posso colocar, por exemplo, o meu P1.style vai mudar para color blue. Color igual a blue. Olha lá, meu primeiro parágrafo mudou para azul. É exatamente aquilo que a gente fez lá na primeira aula para transformar o site do Google em um site preto. Se eu quiser, eu ainda posso fazer isso aqui, ó, criar uma variável para o corpo e esse corpo ser o acesso a window.document.body. E eu posso mudar a cor de fundo, ó, a qualquer momento, ó. Corpo.background.style.background para, sei lá, igual black. Ó, já mudou lá. Então, basicamente aquela mágica que eu fiz no início foi o uso do DOM. Então eu consigo modificar coisas diferentes. Outra coisa que é importante é o seguinte, olha só. Vou mandar escrever aqui de novo. Ó, se eu fizer isso daqui, salvar e atualizar aqui, ele volta às cores naturais. Vou botar aqui, ó, document.write. Na tela, vou mandar o p1.inner. Você vê que quando eu boto inner, eu tenho inner HTML e inner text. Se eu boto inner text, ele vai me mostrar, aqui vai o resultado. Vamos pegar do parágrafo, em vez de parágrafo 0, vou pegar o parágrafo 1. Beleza. Ele pegou lá, aprendendo a usar o DOM em JavaScript. Só que, dentro do meu parágrafo, não é aprendendo a usar o DOM em JavaScript. O DOM está em negrito. E ele não puxou o negrito aqui. Você percebe, né? Se eu quiser, eu posso ver qual é o comando inteiro, em vez de inner text, botar inner HTML. Aí ele vem,
já formatado, tá vendo? Ele vem já com a formatação, ok? Ele vai mostrar na tela aqui. Se eu transformar isso aqui num alert, por exemplo, window.alert, ó, ele já mostrou, ó lá, aprendendo a usar o DOM, tá vendo? O DOM veio com as tags, certo? Em vez de utilizar HTML, se eu usar o inner text, ó, ok, ó lá, calma aí, ó lá, aprendendo a usar o DOM em JavaScript. Então o inner text, ele pega o texto sem as filhas, sem a formatação, ele pega simplesmente o texto. O inner HTML pega o HTML inteiro, inclusive com as tags filhas. Eu vou tirar o alert daqui, porque o alert fica bagunçando esse meu Watching Chrome, porque toda hora que eu altero, ele fica dando alerta. Beleza? Então, olha só, eu consigo fazer o acesso a todos os componentes utilizando getElementsByTagName. Mas essa não é a minha única técnica. Eu também posso selecionar objetos quando o meu site é um pouco mais evoluído, né, e eu não preciso ficar selecionando um por ID, por exemplo. Eu posso identificar um parágrafo ou a div que a gente vai utilizar por um ID e usar o getElementById. Eu também posso utilizar o nome do objeto se eu tenho uma propriedade name. Então eu vou utilizar o getElementsByName. Percebe aqui que ele tem o S no plural? Então eu preciso usar aquele colchete quando eu tenho mais de um objeto. Quando eu tenho mais de um objeto da mesma classe, do mesmo nome, eu vou usar muito por marca, os tag names, e também por getElementsByName. Quando eu quero selecionar um objeto ou uma família deles, eu vou utilizar o ID. Também posso usar como conjunto por classe, que eu vou utilizar o getElementsByClassName. Eu também posso fazer isso. Vamos dar uns testes aqui para eu poder te mostrar sobre o que eu estou falando. Então, olha só. Eu posso pegar, por exemplo, a minha div, em vez de utilizar o getElementsByTag, que vai ser muito genérico, às vezes eu tenho muitas tags div, isso vai me prejudicar, eu dou um ID para essa div aqui, que eu vou chamar o seguinte, ó, ID, e vou chamar de MSG, a minha mensagem. Então, eu tenho um ID mensagem. Como é que eu seleciono essa mensagem? Posso fazer o seguinte aqui, ó, var_d é o window.document. Eu vou selecionar por ID, getElementById. Aqui, ó, getElementById. Você percebe aqui que está no singular, então eu não preciso colocar colchete, né? Eu vou botar o ID, que é o MSG, que foi exatamente o que eu fiz ali em cima. Então eu tenho ali, eu estou selecionando a minha div, que é essa daqui, pelo ID dela, que é MSG, viu? Facilitou aqui a minha vida. Então eu posso fazer, por exemplo, d.style.background ficar verde, sei lá, background green. Então a minha div ficou green. Se eu quiser, eu posso mudar o conteúdo dela como d.innerText ou innerHTML, botar innerText. Vai ser estou aguardando. Olha só, dentro da div, originalmente está clique em mim. Só que eu mandei modificar por JavaScript, usando DOM, o innerText, o estou aguardando. E é claro que você pode fazer essa mesma modificação, ó, em vez de usar esse comando aqui, que eu vou botar como comentário, coloquei como comentário, ele voltou ao normal. Eu posso escrever o comando completo. Se você vai usar, principalmente se você vai usar uma vez só, eu posso fazer assim, ó, window.document.getElementById msg.innerText recebe olá. Tá vendo? Ó, eu modifiquei da mesma maneira. Só que eu acho que esse comando fica grande demais, cara. Eu gosto de simplificar criando uma variável aqui. Na verdade, usar o var aqui é meio perigoso. Depois a gente vai aprender um pouco mais quando a gente falar sobre escopo. Mas a gente está bem no iniciozinho, que eu quero que você entenda o DOM. Eu gosto mais dessa maneira de fazer, mais simplificada. Se você quiser diminuir ainda mais, como eu disse, você pode omitir o window aqui, ó, document_element_by_id, ele continua funcionando. É que eu gosto de colocar aqui, ó, window.document. Então, ó, vou colocar isso tudo aqui dentro de um comentário, colocando aqui, lembra? A gente viu isso lá no início. Eu posso fazer também, em vez de selecionar por ID, selecionar por name. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Vou botar aqui var_d é window.document.getElementsByName. O meu nome vai ser MSG. E como eu tenho no plural aqui, eu tenho que colocar o meu primeiro elemento. E aí eu posso fazer d.innerText igual a olá. Então funcionou também. Então eu consigo fazer a seleção por nome, por ID, posso fazer também por classe, que eu posso botar aqui em vez de nome, class, e aí você pode selecionar utilizando o window.document.getElementsByClassName, que é plural, também tem que usar. Enfim, é tudo o mesmo princípio. A forma de acessar é a que você prefere. Dependendo da situação pode ser uma, dependendo da situação pode ser outra, mas eu tenho que te mostrar aqui também uma forma nova de se fazer, que é utilizando por seletor.
Essa forma nova ela é até recomendável pela maioria dos manuais, que é utilizando o Query Selector, e o Selector All sendo o plural da coisa. Então, vamos aprender a utilizar o Query Selector aqui no lugar de utilizar qualquer uma dessas outras formas. Então, olha só, vou voltar aqui para o ID, e quando eu estou selecionando por ID, eu posso selecionar dessa maneira que está aqui, ó, Get Elements by ID, ou eu posso fazer assim, ó, var d window.document.querySelector, e eu vou selecionar, aí eu vou usar a sintaxe do CSS, a minha div, que eu tenho o id msg, certo? Então dá para eu usar assim também. Toda div, ela é representada por uma hashtag. Toda classe é representada por um pontinho. Anota isso. Quando é ID, hashtag. Quando é class, pontinho. Como eu estou usando ID, hashtag, certo? E aí eu vou botar aqui, ó, d ponto, a cor, sei lá, style.color igual a blue. Olha lá, já mudou para blue, sem problema nenhum. Se eu quiser o background azul, só botar background, tá vendo? Ficou lá também. E aí, se por acaso, no lugar de ID, for uma classe, tá? Ele vai parar de funcionar, tá vendo? Mas é porque classe não é hashtag, é pontinho. E aí ele fica azul de novo. Então, isso daqui, o Query Selector, ele acaba sendo mais prático quando eu estou fazendo alterações rápidas no meu site. Apenas lembrando, o Query Selector é um método mais recente. Então, navegadores mais antigos, que rodam ECMAScript versões mais antigas, não vão ter suporte a ele. Mas se você está com tudo atualizadinho, se a tua máquina está em dia, sem problema nenhum, vai aprendendo das outras maneiras também, mas fica ligada nessa forma nova que é o Query Selector. Então é isso. Nesse vídeo eu te dei os fundamentos de DOM, te mostrei 5 maneiras de selecionar objetos, selecionar elementos, na verdade, né, que são elementos DOM. Mostramos alguns exemplos para poder selecionar de maneiras diferentes, mas a base é sempre a mesma. E na verdade a gente já usou desde a primeira aula esse recurso. Eu até te recomendo, assiste o vídeo 1 na playlist, aqui em cima, ó. Você clica aqui no izinho, vai para a playlist e assiste a aula 1 de novo. Vê se não ficou bem mais fácil agora que você conhece o DOM. Eu me despeço por aqui. Então, pessoal, a aula é isso. Vocês viram que esse vídeo tem bastante a ver com o que nós vimos também na aula de hoje. Então, vocês podem ficar à vontade para rever ele lá no Moodle, né? O link está compartilhado com vocês. Vou interromper a gravação aqui. Obrigado aos que ficaram até